Boa tarde, eu sou a Evelyn Carvalho, estou na 7ª fase do curso de História na UFSC. Eu sou uma mulher negra, tenho cabelo crespo, estou usando um óculos azul escuro, o fundo é branco, estou usando uma blusa azul de manga azul escura. Boa tarde, professor. Boa tarde, Evelyn. Deixa eu me apresentar também, então. Meu nome é Paulo Pinheiro Machado, eu sou professor do Departamento de História da UFSC, sou branco, tenho 60 anos, pouco cabelo e uso óculos. Estou falando de casa. Está começando mais um episódio do 30 Minutos de Histórias, uma iniciativa desenvolvida por estudantes de graduação em História, bolsistas do Programa de Educação Tutorial em História do PET História, para dar continuidade ao nosso debate sobre negacionismos e falsidades históricas. Iremos falar sobre a ditadura Vargas com o Estado Novo e suas permanências na ditadura instaurada em 1964. Hoje estamos aqui com o professor Paulo Pinheiro Machado, titular do curso de História na Universidade Federal de Santa Catarina. Bom, então a gente vai fazer algumas perguntas aqui, né, em relação ao período. Quando a gente fala do governo de Getúlio Vargas, muitas vezes o período do Estado Novo ele é secundarizado, né? O que aconteceu? Foi uma ditadura? Ela teve início em 1937? Bom, o primeiro governo de Vargas ele é muito longo, né? Ele vai de 1930 a 1945. Então, ele tem uma primeira fase, que é um governo provisório, de 30 até 34, né? Uma segunda fase, que é o governo constitucional, há uma Assembleia Nacional Constituinte, em 1934, que elege Vargas como presidente constitucional até 1938. Só que antes disso, em 37, ele dá o golpe do Estado Novo, né? Em 1937 é fechado o Congresso, são fechadas as assembleias legislativas, são nomeados interventores nos estados, né? É considerada legal toda a censura na imprensa, então começa oficialmente a ditadura do Estado Novo, né? Em novembro de 37. O problema é que, na prática, né, essa ditadura já existia antes disso, né? A partir de março de 1935, não tinha ainda feito um ano da Constituição de 1934, o governo Vargas aprovou no Congresso uma lei de segurança nacional, foi chamada na época até de Lei Monstro, né, que dava ao Poder Executivo, né, poderes extraordinários, inclusive de repressão sobre sindicatos, sobre forças políticas, né, numa conjuntura de muito debate político, de massas, inclusive, né, pela radicalização que vivia a política brasileira naquela época, da luta antifascista, né, contra a Aliança Nacional Libertadora e a Ação Integralista Brasileira, tinha até se formado a Aliança Nacional Libertadora, né, e o que acontece é que a ditadura ela é deflagrada lá em 37, apenas com a gota d'água de um plano Cohen, né, que é um documento falso, divulgado por um oficial do Exército, na época era um coronel, Olímpio Mourão Filho, né, um coronel, inclusive, que vai participar do golpe de 64 também, que era um seguidor de Plínio Salgado, um integralista que tinha forjado um documento sobre uma insurreição comunista em 37, o que era muito improvável, já que a maior parte dos comunistas estavam presos desde 1935. Então, sim, essa ditadura do Estado Novo foi uma ditadura extremamente violenta. Ela prendeu muitas pessoas, torturou mais de 20 mil pessoas, né? Praticou crimes inomináveis, perseguições, né? Em todos os estados se formaram delegacias de ordem política e social, né? Os chamados DOPS, né? Que continuaram existindo, inclusive, depois de 45, né? E houve uma tremenda perseguição, né, a todos aqueles que se opunham à centralização do poder do Estado Novo, né? Então, se formou, ainda antes do golpe de 37, por exemplo,
em 36, tinha se formado um Tribunal de Segurança Nacional, um tribunal de exceção, né? Que ia julgar aquilo que fosse avaliado como crime contra a segurança nacional, né? Qualquer oposição política a Vargas passou a ser considerado um crime contra a segurança nacional. Então, assim, Vargas se alçou ao poder com um forte discurso autoritário, anticomunista e com apoio da cúpula do Exército. Na época, principalmente dos generais Eurico Gaspar Dutra e Góes Monteiro, né, que foram decisivos, né, para a construção do golpe de 37. Né. Esse golpe também implicou na nacionalização das polícias militares, né, que eram instrumentos muito fortes naquele período, né, e até em comparação ao Exército. A Brigada Militar do Rio Grande do Sul, por exemplo, né, ela podia significar um fator de desestabilização para o governo. Então, foi também centralizada, o seu comando foi assumido por um oficial do Exército naquela oportunidade. Né? Então, sim, né, o período de 37 a 1945 é a forte ditadura do Estado Novo, período onde há uma propaganda oficial do governo a partir do DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que vai fazer censura no cinema, nos jornais e até em alto-falantes, né, que era o serviço que existia em muitas cidades, né, além de também formar, né, toda uma propaganda, né, em torno da figura pessoal de Vargas. Né. É claro que esse clima do Estado Novo muda muito a partir de 1942, com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, ao lado dos aliados, né, combatendo o eixo, combatendo o nazifascismo. Então, fica até uma situação muito estranha, né? Uma ditadura com muitas características e semelhanças, né, com os governos fascistas e corporativos europeus, estava ao lado dos aliados lutando pela democracia, né? Então, a própria entrada do Brasil na guerra foi, em grande medida, produto de um protagonismo popular, né? As pessoas vão às ruas quando tem a notícia dos primeiros torpedeamentos de navios brasileiros, né? E forçam a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então, digo assim, a ditadura do Estado Novo ela tem também diferentes contextos. Obrigada, professor. E levando isso em consideração, assim, qual a relação, né, do governo Vargas com as oligarquias existentes? Assim, ele realmente consegue acabar com elas? Então, essa era a promessa do governo Vargas, né? Desde o início do movimento de 30, né, pelo menos no discurso da Aliança Liberal, que disputou as eleições em 1930, né, era a ideia de criar um Brasil diferente, reforçar a unidade nacional, combater as máquinas oligárquicas nos estados, né, tal como elas dominavam a política na Primeira República. Né. No entanto, a própria Aliança Liberal de Vargas era uma aliança oligárquica. Né. Getúlio representava a máquina oligárquica do Rio Grande do Sul em aliança com a oligarquia mineira, com a oligarquia paraibana, né, e com outros grupos periféricos, né, mas também oligárquicos, com o apoio de boa parte dos tenentes, né, também que tinham participado dos levantes na década de 20. Né. Mas a síntese desse processo, né, é o esforço de Vargas em tentar desenhar um tipo de Estado diferente, né? Criando os novos ministérios, como da Indústria e Comércio, da Educação, do Trabalho, né? Dando uma maior capacidade de intervenção do Estado na sociedade e na economia. Né? Mas ele vai fazer isso atraindo grupos oligárquicos para dentro do aparelho do Estado. Né? E isso fica muito claro durante o Estado Novo, através das interventorias, né? Que são nada mais do que governadores nomeados diretamente pelo presidente da República em todos os estados da federação, né?
que ainda era nominalmente uma federação, mas era, na prática, um Estado quase unitário, né? O governador, nomeado pelo presidente, acabava nomeando interventores nos municípios. Então, toda a estrutura política, todo o edifício político do país ficava centralizado na figura do presidente da República, né? Então, durante esse período, o que vai acontecendo é que esses interventores, em muitos estados, né, é o caso aqui de Santa Catarina, né, que é de uma antiga oligarquia, a oligarquia dos Ramos, né, o interventor Nereu Ramos vai montar uma máquina política através do seu período de governo, de interventoria em Santa Catarina. Depois de 45, essa máquina vai estar dentro do PSD, o Partido Social Democrático, né, que é a parte das facções oligárquicas que eram seguidoras de Vargas, né? Isso acontece também com Adhemar de Barros, em São Paulo, que é um interventor de Vargas nesse estado por muitos anos e monta a sua própria política, né? A sua própria máquina política, né? Que é o futuro PSP, né? Partido de Adhemar. Também, em Minas Gerais, Benedito Valadares monta uma máquina política. Ele era até então um político desconhecido, mas monta um grupo oligárquico em torno da estrutura do poder, né? Então, assim, as oligarquias elas continuam existindo, mas elas são redesenhadas, né, pelo Estado Novo, né? E a partir de 45, o que nós temos no Brasil são dois partidos, são pelo menos 3 partidos nacionais bem implantados, né? Dois que saem dessa máquina do Vargas, né, que é o PTB, pela representação dos funcionários e dos sindicatos ligados ao Estado, dos funcionários do Ministério do Trabalho e dos sindicatos que estão ligados a esse Ministério do Trabalho, né? Há também o PSD, né, que é esse do Benedito Valadares, do Nereu Ramos e de outros oligarcas que estão dentro da máquina do Estado, e há um partido oligárquico de oposição, antigetulista, que é a UDN, né? Além claro, de outros partidos, como o PCB, que tem um pequeno período de legalidade depois de 45, né? Nesse período, né, a participação militar ela se deu de forma violenta e brutal, como na ditadura civil-militar, que ocorre menos de 30 anos depois. Qual foi o papel do Exército, né, nesse período? Bom, o Exército participou, pelo menos o seu comando, né, participou ativamente dos 2 golpes, tanto do golpe de 37 como do conhecido golpe de 64, né? Em 37, o golpe é um condomínio entre Vargas e os principais chefes militares, né? Principalmente os que eu já citei, né? O Eurico Gaspar Dutra e o Góes Monteiro, né? Que eram militares que tinham o controle da tropa, né? E que vão ver na ditadura do Estado Novo uma oportunidade de reequipar o Exército e também viam, né, uma espécie de recuperação do protagonismo político do Exército, né? Algo também que vem de longe, né? Vem lá da proclamação da República, passa pelo governo Hermes, passa pelo movimento tenentista dos anos 20, né? Que é um desejo dos militares, que tem diferentes formulações ao longo dessas décadas, né? Mas é um desejo dos militares de tutelar a República Brasileira, né? Eles têm essa percepção, né, que é parte da formação do espírito de corpo dessa instituição, né, principalmente do Exército, né, de que eles têm, eles representam, vamos dizer assim, a síntese do Brasil, como se os políticos civis fossem apenas representantes de parcialidades, de setores sociais que buscam interesses privados e particulares, e que só quem pensa na nação são os militares, né? Isso está presente no discurso deles em vários momentos da história republicana, né? E em 37 eles têm essa oportunidade, né, que é fortemente escudada, né, numa simpatia muito grande de vários desses militares ao discurso integralista, né?
e até uma simpatia internacional muito forte aos países do eixo, né? O Eulípio Gaspar Dutra não escondia isso, né? O também chefe da polícia do Rio de Janeiro, Filinto Miller, ex-tenente dos anos 20, né? Era chefe da Delegacia de Ordem Política e Social, responsável, né, pela repressão, né, aos opositores de Vargas, né? Então, há toda uma participação muito forte dos militares na máquina política do Estado Novo, nos ministérios, em cargos importantes, né, e na definição da política energética, da política de transporte e da futura política siderúrgica, né, que é realizada por Vargas durante o Estado Novo, né. Em 64, né, tem vários desses personagens se reapresentam, né. Então, é claro que há um contexto político diferente em 64, né, pós-Segunda Guerra Mundial, mas é fortemente calcado pela Guerra Fria da América Latina, né, principalmente pela repercussão grande da Revolução Cubana, né. Então, naquele período, o ascenso, né, do movimento sindical, do movimento popular, da luta por direitos no campo também, né, vai assustar vários setores da classe proprietária, né, e das elites ricas do Brasil que vão se aproximar dos militares, né, muitos deles oficiais do Exército que tinham realizado cursos na Escola das Américas, né, que é uma escola mantida pelo Exército norte-americano no Panamá, de formação de oficiais dos exércitos latino-americanos, né? Vários dos militares que instauraram ditaduras na América Latina, inclusive Pinochet, Videla na Argentina e outros militares, né, passaram por aquela escola das Américas, né, onde funcionava aquela doutrina de segurança nacional, né, e a visão de que existia um inimigo interno em cada país, que seria a subversão, né? E a subversão ela está presente nos movimentos dos operários, dos agricultores ou dos estudantes, né? Era aí que era farejada, né, no jargão da época, né, num clima muito forte de Guerra Fria, né, essa tal subversão, né? Então, assim, a gente pode dizer que sim, né, há várias continuidades entre as ditaduras do Estado Novo e a de 64, né? E uma dessas continuidades, por exemplo, né, é a permanência das delegacias de ordem política e social, os DOPS, né? Os DOPS foram criados lá nos anos 20, no caso de São Paulo foi anos 20, né? No resto do Brasil, principalmente nos anos 30, e essas delegacias elas continuaram funcionando pós-45, né? Mesmo no período dito democrático, que não é assim de todo muito correta essa denominação, por período que vai de 45 até 64, né? Essas delegacias de ordem política e social continuaram funcionando, né? Perseguindo trabalhadores grevistas, batendo em lideranças sindicais, né? Prendendo aqueles que eram chamados de subversivos, né? Então, quando chega o golpe de 64, todo esse aparelho policial repressivo já estava pronto para agir, né? E age com muita força, né? Junto, claro, que as delegacias de ordem política e social, elas estavam junto às polícias civis nos estados, né? E essas polícias civis, durante a ditadura militar de 64, vão ser órgãos de repressão ligados ao aparelho militar também, né? Então, há uma confluência, né, desses órgãos e da atuação deles, tanto em 37 como também em 64. Então, a nossa próxima pergunta é justamente sobre essa questão das continuidades, né? Então, você pode ficar à vontade assim, para falar sobre essas continuidades, esses papéis do Exército referente à ditadura. Assim. Ainda tem um tempinho. Legal. Essas continuidades entre 37 e 64, esses dois regimes, elas mostram, assim, eu acho que, mais do que considerar as ditaduras uma exceção na história do Brasil, a gente precisa dolorosamente admitir que elas não eram
não foram uma exceção, né? Elas representaram muito mais momentos, vamos dizer assim, de maior fechamento político, né? Mas elas eram representativas de um padrão de dominação política permanente durante a República Brasileira, né? Ou seja, a República Brasileira, desde 1889, praticamente até hoje, ela foi uma república antipopular e fortemente repressora contra vários setores da população brasileira, principalmente trabalhadores do campo e da cidade, né? Nas cidades, a gente tem uma longa história, por exemplo, né, das periferias, né? As chamadas favelas, ou as periferias, ou as comunidades pobres das grandes capitais brasileiras sempre foram alvo de ação violenta das forças policiais, independente do regime político, certo? Então, assim, a forma externa da capa dos regimes políticos, os diferentes regimes que o Brasil passou, ele tem uma espécie de continuidade, né, que é uma permanente exclusão popular, né, e uma permanente violência do aparelho de Estado, né, e dos setores proprietários sobre as classes populares, né? Eu acho que essa é uma continuidade importante para pegar não só as duas ditaduras, mas o período republicano como um todo, e o período imperial anterior também, né? São características meio que permanentes, né, da sociedade brasileira, né? Mas, além disso, né, há momentos de maior necessidade, né, do Estado, de centralização da decisão política, e isso acontece nas ditaduras, né? E as ditaduras também vão ser eficazes para cortar muitas demandas populares pela raiz, né? Embora, às vezes, tenham que reconhecer a título formal algumas conquistas, como, por exemplo, a CLT, a consolidação das leis do trabalho, né? A ditadura do Estado Novo, ela editou a CLT, mas não fez cumprir a CLT, certo? Não fez cumprir, né? Toda aquela legislação, ela só foi, em parte, colocada em cumprimento, né? Em execução, né? Por exemplo, né? Porque em 42, com a declaração de guerra, e em 43, com a mobilização do Brasil por conta da Segunda Guerra Mundial, vários dos direitos trabalhistas previstos pela CLT foram suspensos, porque o país se declarava em economia de guerra, né? E mesmo depois de 45, né, na prática, os trabalhadores vão ter que lutar muito entre 45 e 64 para que a CLT seja, de fato, cumprida, né, e executada nos locais de trabalho, tanto nas cidades grandes ou nas cidades pequenas, certo? Então, acho que são características marcantes, né, que têm as ditaduras, né, de suspensão, vamos dizer assim, abrupta dos direitos, né? Em 64 a gente vai ver a mesma coisa, né? Em 64 a gente tem longos períodos de reajustes do salário mínimo muito abaixo da inflação, um arroxo salarial violentíssimo, né? A ditadura militar de 64, ela se apresentou publicamente como sendo uma ditadura modernizadora, que fez obras e construções, obras faraônicas e tudo mais, mas na base de todo esse processo de desenvolvimento econômico que aconteceu, né, na base de tudo isso estava o arroxo salarial, né? Assim como na base do desenvolvimento econômico do Estado Novo, entre 37 e 45, que também não foi um desenvolvimento econômico pequeno, né? Na época, o Brasil criou barragens hidrelétricas, abriu estradas, se criou a Companhia Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, né? Também tinha um planejamento econômico por trás disso, mas todo esse desenvolvimento foi feito a partir do arroxo salarial, né? E também os dois processos de desenvolvimento, as duas ditaduras contaram com forte presença, né, e participação do capital estrangeiro, né? No caso do Estado Novo, embora houvesse esse discurso nacionalista de Vargas, né, ele tinha, sim, né, vários ajustes e acordos, né, com o capital estrangeiro, né? Inclusive
mediações na área de energia, de transportes e tudo mais, né? Enquanto que na ditadura militar de 64 isso ficou muito mais claro, né? Muito mais explícito, né? Então eu acho que são características que nós podemos alinhavar como comuns, né, a essas duas ditaduras, né? Embora eu sempre chame a atenção, são contextos históricos bastante diferentes, né? Então aqui nós estamos já fazendo uma visão mais panorâmica, né, e pegando uma percepção mais geral do período, né? Mas em que pese as especificidades, as particularidades de cada época, né, nós podemos realmente alinhavar, né, esses aspectos, né? Ou seja, as ditaduras, elas são períodos de muito maior arroxo salarial, né, e perda de direitos por parte dos trabalhadores, porque são oportunidades onde a oposição, as entidades populares e sindicais estão manietadas, estão amarradas, né, vão lutar com muita dificuldade, né, porque as suas lideranças vão ser facilmente presas, censuradas e torturadas, né, coisa que, mesmo nos períodos ditos democráticos, também continua acontecendo. É óbvio que nas ditaduras é muito mais acirrado e muito mais grave. Então, acho que são essas as questões. Obrigada, professor. As suas falas, elas foram muito importantes, né? Tanto para compreender a violência das ditaduras do período de Vargas, no Estado Novo, quanto para as continuidades que a gente pode ver na ditadura civil-militar e também em relação à atual conjuntura, né? E as coisas que estão acontecendo. Agora você pode ficar à vontade para fazer a fala de final e de encerramento. Bom, queria agradecer ao PET História pela oportunidade, né, e colocar, né, toda a comunidade, o Departamento de História, à disposição, né? Nós temos aqui vários laboratórios e núcleos de pesquisa, né, que muitos trabalham com o Brasil republicano no período mais recente, Brasil, América Latina, né, e países vizinhos também, né? E, novamente, agradecer por a oportunidade. E a gente quer agradecer ao senhor por ter aceitado fazer parte, Legal. né? Esse foi o Recontando a História do Estado Novo, a ditadura de Getúlio Vargas, e com esse episódio encerramos o terceiro ciclo do 30 Minutos de Histórias. Então, além de agradecer o professor Paulo por ter encerrado essa série de 6 episódios, agradecemos a todos os professores e professoras que participaram e esperamos que muitas reflexões tenham surgido enquanto recontamos essas histórias. Para assistir todo o nosso ciclo, basta acessar nossas páginas ou nosso site. Conheça, curta, compartilhe e fique por dentro das atividades do PET História. Obrigada, professor.